Olá, estamos começando mais um Construindo Saberes pela TV Unifra, canal 15 da NET e também no Unifra Online. E o tema desta semana é os riscos que as pessoas que são compulsivas por redes sociais correm. Aquelas pessoas que ficam 24 horas conectadas na internet através de suas páginas pessoais. Para falar sobre esse tema, eu recebo hoje o professor que já é praticamente prata da casa, aqui tem uma participação mensal no Construindo Saberes, o professor Yuri Lame, é o professor do curso de jornalismo e também do novo curso de graduação da Unifra, o Tecnologia em Jogos Digitais. Seja muito bem-vindo novamente ao Construindo Saberes, professor. Muito obrigado pelo convite. E outra especialista que vai estar com a gente na edição de hoje é a professora Fernanda Jäger, né? Acertei a pronúncia. Sim. Professora do curso de Psicologia. Para iniciarmos a nossa conversa, eu vou convidá-los para a gente assistir uma reportagem que nós preparamos sobre o tema. Vamos ver? Ele é o companheiro inseparável do Felipe. O celular é a principal ferramenta de trabalho do digital influencer. Um digital influencer ele nasce não da necessidade, mas sim da vontade de produzir conteúdo e passar isso para as pessoas. No momento que ele passa a ter seguidores, ele vira um digital influencer. O que cada um, normalmente as pessoas têm nichos. Eu gosto de moda, eu produzo conteúdo sobre moda. Para isso, seja na roda de amigos ou naqueles momentos livres, é preciso estar conectado nas redes sociais. Eu, quando acordo de manhã, o telefone desperta e eu já vou olhar minhas redes sociais. Atualizo isso na cama mesmo, depois eu levanto, tomo café, venho para o trabalho. Quando venho do trabalho, eu venho também vendo as redes sociais, respondendo e-mails, faço as coisas, porque hoje o digital influencer ele é um trabalho. Então eu faço isso durante o meu dia inteiro. Quem também passa o dia conectado é o Guilherme. Ele gerencia as páginas sociais de um grupo de supermercados de Santa Maria. A maior dificuldade dele é separar o que é trabalho das postagens e publicações pessoais. Quando eu chego em casa eu já estou logado nas redes sociais, então as notificações do trabalho, tudo segue vindo, então eu tenho que colocar um filtro. Por exemplo, agora não posso responder ao trabalho. E também, por o trabalho, eu tenho que cuidar bastante da exposição, porque como é a mesma rede social, tanto para o trabalho quanto a vida pessoal, eu tenho que cuidar, por exemplo, do que eu coloco ali. Segundo uma pesquisa realizada em 2015 por uma rede de agências de comunicação especializadas, a Mullilow, em média o brasileiro gasta 5 horas e 12 minutos por dia em computadores e 3 horas e 55 minutos em dispositivos móveis. Para não desperdiçar tanto tempo assim, é preciso dispensar tempo para tarefas importantes. Prioridades, o estudo, o trabalho, eu sempre tento tirar um tempo para leitura, daí assim, eu costumo desligar sempre, porque a questão da notificação ela vem sempre ali, ela te puxa mesmo, tu não querendo, tu se perde, quando tu vê tu tá ali e vai perdendo horas e minutos e quando você vê já é. Acho que já se tornou um vício. Muitas vezes ele acaba se tornando. Eu digo isso comigo ou com meus amigos. No momento que tu chega num barzinho e tu percebe que todo mundo tá com o telefone na mão, tu percebe que se tornou um vício. Ei, chefe! Opa, pessoal, desculpa, me distraí aqui atualizando a minha rede social. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. Sobre o uso das redes sociais e a que ponto ela pode se tornar um vício e, caso isso aconteça, como tratar. São justamente essas perguntas que eu deixo para ti e para os nossos convidados aí no estúdio. Bom, alguns números da matéria, eu acho que já da reportagem já nos fazem repensar algumas coisas e acho que são bem preocupantes. Antes de fazer a primeira pergunta para os nossos dois convidados, eu quero trazer uma outra informação aqui. Segundo o jornal O Globo, são 650 horas mensais gastos pelos brasileiros nas redes sociais. A gente viu ali que o Jefferson estava distraído e que o Felipe falou que isso já se tornou um vício na vida dele. Então, começo perguntando para os dois, quais são os riscos que essa dependência, essa compulsão pode trazer tanto na questão quanto para a segurança da pessoa, como também para a saúde, professora? Quem inicia? Eu posso falar. Eu tenho observado, assim, tanto na minha prática como profissional, quanto também como um fenômeno social,
que nós temos identificado cada vez mais que essas novas tecnologias elas têm ocupado um espaço muito significativo na vida de todos. Tem sido utilizada como uma forma de convívio, de relacionamento, né? Então, os grupos do WhatsApp, então a cada segundo chega uma nova, cada vez mais aumentam, né, os grupos que são formados, né? A cada nova notificação a pessoa começa a querer saber do que se trata e aí muitas vezes se dispersa daquilo que ela está desenvolvendo. É a compulsão mesmo, eu não consigo resistir. Na verdade, se transforma numa compulsão quando a pessoa realmente ela não consegue resistir. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio, né? Que a gente consiga identificar qual é o momento, digamos assim, reservar um momento para atualizar e para identificar quais são as notificações. Mas quando eu estou realizando uma outra atividade, é muito importante que eu me concentre nesta outra atividade. Se transforma numa compulsão quando eu não consigo controlar mais isso, né? Eu fico o tempo inteiro pensando, será que me responderam, né? Acho que apareceu isso na reportagem, Isso. né? E que as pessoas ficam constantemente tentando identificar se existe um novo like, se existe uma nova notificação e isso realmente acaba comprometendo outras dimensões da vida desta pessoa. Então... E quando não há esse equilíbrio, aí começa a se correr alguns riscos na questão da segurança, professor Yuri? Com certeza. Eu acho que a gente pode dizer que hoje em dia é muito mais complicada essa questão das informações pessoais, né? Porque está muito mais fácil, duas coisas, está muito mais fácil de a gente distribuir a nossa informação pessoal do que antigamente, porque nós temos mais espaços, né? Temos as redes sociais. E outra coisa que é muito mais fácil também de aquelas pessoas mal intencionadas pegarem essa informação e cruzarem com outras informações. Então, se há uns 10 ou 15 anos atrás eu largasse o meu CPF em algum lugar, não seria lá tão perigoso como é hoje, porque hoje com o meu CPF, um hacker, um mal intencionado, ele pode pegar esse CPF e cruzar com outros bancos de dados disponíveis na internet, né? Então hoje nós temos assim duas coisas, uma, bancos de dados disponíveis e outra, capacidade computacional para fazer cruzamentos. Então, com um dado pessoal meu, tem gente que pode descobrir meu endereço pessoal, meu telefone, o endereço e telefone de pessoas ao redor de mim, né, de conhecidos. Então, é muito mais perigoso e as pessoas têm que ter mais cuidado hoje em dia, por isso, né. Por exemplo, no passado, até teve uma polêmica de um site, tinha um site aqui no Brasil, que a gente digitava o nosso nome nesse site, dava Enter, e ele, daqui a pouco, botava ali na nossa frente todas as nossas informações pessoais que a gente não sabe como foi aparecer ali. Então, eu colocava meu nome e aparecia meu endereço pessoal, meu telefone de casa, meu telefone pessoal, celular, perdão, meu CEP. E o mais incrível é que o site ainda mostrava uma lista com pessoas que moram perto de mim. Relacionadas, vizinhos. Basta clicar ali no vizinho que mostra todos os dados pessoais do vizinho, né? Como eles conseguem fazer isso? É que eles têm acesso a vários bancos de dados. A gente coloca nossos dados pessoais numa rede social, numa outra rede social, num site de vendas, né, e compras, e eles conseguem fazer esse cruzamento. Então a gente tem que ter muito mais cuidado hoje em dia. Professora, eu vou aproveitar um gancho da fala anterior da professora Fernanda, quando ela falava que as pessoas precisam compreender um momento certo de olhar a rede social para que isso não venha atrapalhar no dia a dia. E aí, relacionando com a segurança, tem muitas pessoas que usam o celular no trânsito. Aí nós temos um grande risco, né? Com certeza. Porque a distração é fração de segundos, né? Ela acontece em fração de segundos. Acidentes, atropelamentos. Então, assim, a gente tem visto isso cada vez mais, um alerta para as pessoas que utilizam. Na verdade, o celular ele tem se transformado em função, né, dos smartphones, eles permitem, né, o acesso a muitas informações e a todas essas redes. Nós temos observado assim que quase que o celular é uma extensão do corpo humano, né? As pessoas têm utilizado quase que o tempo todo, né? Como se vão, por exemplo, vai no banheiro, leva no banheiro, vai na sala, vai para o trabalho e ficam muito atentas a essas questões. Então pode, por exemplo, vai atravessar a rua, está lendo uma mensagem, como é que você vai prestar atenção no trânsito se você está, né, concentrado na mensagem?
Da mesma forma dirigindo, né, gente? Além de ser uma infração, né, é algo que é muito mais do que isso, né? É um risco à vida e à saúde das pessoas. E eu acho importante também destacar quanto aos riscos, né? Eu tenho observado também, enquanto profissional da área da psicologia, que muitas crianças têm recebido celulares, smartphones e têm tido acesso às redes sociais. Precocemente. Exatamente, assim, né? E existe uma recomendação em relação a isso, de que a gente não acelere, e também existem os riscos, porque muitas vezes essas crianças ou esse pré-adolescente que está diante ali de uma rede social, ele vai ser interpelado por informações e questionamentos e pessoas que muitas vezes vão querer obter informações e pela falta de conhecimento, essa criança ou esse adolescente, ele pode muitas vezes fornecer informações que vão apresentar risco para a sua segurança. Ainda nesse sentido, a gente tem no Facebook uma ferramenta, né, professor, que disponibiliza uma marcação. Por exemplo, agora eu estou na TV Unifra, o check-in, certo? E muitas pessoas usam isso indiscriminadamente. Levantam às 6 da manhã, estou aqui, agora estou tomando café, agora estou em tal lugar. Quais são os riscos, falando tanto na parte da segurança e professora, isso também pode ser assim, qual é a tendência de as pessoas precisarem publicizar essas informações da maneira como ela está acontecendo hoje? Tu queres falar? Não, sobre a questão de segurança, de fato isso é importante falar que eu lembro uma vez que uns 3 ou 4 anos atrás também surgiu um site também polêmico que era um bot. Um bot é um robô que pega dados e publica de forma automática. Então um programador desenvolveu esse robô que ele pegava automaticamente informações do Twitter de pessoas que informavam estar viajando. Ele pegava palavras-chave, né? Estou viajando ou estou, né? E esse robô, ele criava uma lista que se atualizava automaticamente e mostrava em tempo real, assim, pessoa X está viajando, pessoa X está em outra cidade. Isso é muito perigoso, porque alguém mal intencionado pode acessar esse site e descobrir quais são as casas na sua cidade que estão vazias, que o dono não está na casa, né? Então isso foi só um exemplo real que aconteceu e logo depois o site foi derrubado, mas é real do que é possível fazer com essas informações. Então, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado, porque existe pessoas mal intencionadas e a gente não tem noção de como existem essas pessoas mal intencionadas. E hoje em dia com a internet, nós temos uma teoria que é da cauda longa. A cauda longa diz o seguinte, que digamos que aqui na cidade de Santa Maria, vou dar um exemplo, na cidade de Santa Maria, uns 10, 20 anos atrás, nós tínhamos 0,001% de pessoas mal intencionadas, digamos, tá? Então seria muito difícil dessas pessoas encontrarem os nossos dados. Agora, hoje em dia, se a gente pegar 0,001%, digamos, da população do mundo inteiro mal intencionadas, é muita gente. E essas muitas pessoas, elas podem obter os meus dados e fazer alguma coisa com esses meus dados. Em outras palavras, a internet ela facilitou com que as pessoas mal intencionadas consigam obter os nossos dados de qualquer lugar do mundo, né? Então, hoje em dia, com a internet, nós temos muita gente que estão com intenções ruins e que se elas pegarem os nossos dados, elas podem fazer muitas coisas que a gente não tem nem noção. A produção está me avisando aqui que tem uma pesquisa que está relatando que o brasileiro é o que mais publica em redes sociais durante as viagens. Por que essa necessidade, professora? E se a gente pensar sobre o ponto de vista psicológico, né, tem toda uma questão narcísica também associada a isso, né? A pessoa poder também demarcar a sua identidade, né? Muitas vezes a própria autoestima da pessoa, né? Bom, eu estou fazendo algo diferente, algo legal. Preciso mostrar para os outros. Eu preciso mostrar, status, né? Exatamente, o próprio status. E especialmente, assim, o que eu tenho observado é que as pessoas, elas têm a necessidade de anunciar, assim, tanto quando elas estão muito felizes ou quando elas estão tristes, né? Isso eu tenho visto também, assim, um movimento, assim, de que, olha, eu estou fazendo algo diferente, eu estou feliz, eu quero mostrar para as pessoas que eu estou bem. Ou se eu estou muito triste, eu vou compartilhar e eu quero ver quem vai me apoiar. Então, acho que eu tenho percebido que as redes sociais, incluindo aí, né, o Face ou mesmo os grupos, né, de WhatsApp, que a gente identifica muito isso, as pessoas compartilhando muito a sua subjetividade,
né? E buscando um apoio social mesmo, né? Um apoio, eu participo de alguns grupos, assim, eu tenho percebido, né? Às vezes as pessoas colocam coisas que são muito íntimas mesmo e quase que assim contam com o suporte social daquele grupo que está ali presente, né? naquele grupo de É uma forma de ter uma validação social também, né? validação, né? Eu acho que tanto a validação, o apoio. Então eu percebo que há sim as pessoas cada vez mais elas necessitam e tem um estudo que mostra, por exemplo, que as pessoas que ficam muito tempo, né, exacerbadamente, elas podem ter uma predisposição maior a desenvolver, por exemplo, depressão, talvez uma necessidade maior relacionada às questões que envolvem autoestima. Eu já ia entrar nesse assunto e para a gente continuar nele, eu quero chamar duas manchetes aqui no monitor para a gente... Nós separamos duas manchetes. Uma do jornal O Dia do Rio de Janeiro, que diz compulsão por redes sociais já é catalogada como doença. Isso. E a outra que nós separamos aqui é da Isto É, viciados em redes sociais. Novos estudos mostram que é mais fácil resistir à tentação de acessar sites como Facebook e Twitter do que dizer não ao álcool e ao cigarro. Isso é muito preocupante. É muito preocupante, porque realmente, obviamente que o álcool e o cigarro, eles podem trazer, né, dependendo também, tudo que foge o controle, né, elas são drogas, então, na verdade, os prejuízos para o organismo são diferentes, né, mas nós não podemos também banalizar essa questão, né, do uso das redes sociais, porque isso também há um prejuízo muito grande, é um prejuízo sobre o ponto de vista social e também, né, em saúde mental, né? Então, o desenvolvimento de algumas psicopatologias, né? Então, muitas vezes a ansiedade, um alto nível de ansiedade pode vir através, né, desse próprio comportamento de ficar ali vendo quais são, né, as notificações e as novidades, ou então a própria, né, depressão. Então, é necessário ter um cuidado. Eu acho que um alerta importante é quando você identificar que você está ficando muito tempo e que isso está comprometendo aspectos da sua vida, é importante parar e buscar ajuda ou tentar, né, controlar um pouco mais essa necessidade de buscar essa rede. Muitas vezes as pessoas não conseguem perceber que estão viciadas em redes sociais, né? Aí vale a ajuda do amigo, das pessoas próximas? Eu acredito que sim, principalmente os jovens, né? A ajuda dos pais. Só retomando um pouquinho antes ali aquela manchete que fala, né, comparando com álcool e cigarro, que eu acho que não é exagero nenhum comparar, até porque acredito eu que as notificações elas criam uma espécie também de dependência semelhante às drogas, até porque é mais do que o psicológico, também envolve inclusive a parte biológica, porque esse mecanismo de recompensa, ela envolve inclusive os neurotransmissores no cérebro, né? Então é aquele negócio assim, se veio uma notificação e eu estou acostumado a ver aquela notificação, se eu não puder ver por algum motivo, certamente tem neurotransmissores aí dentro do teu cérebro que estão fazendo com que tu precise, e se tu não conseguir, tem problemas tão comparáveis com o álcool e com cigarro, Causa né? dependência. Causa dependência, né? Exato. O Felipe, lá do início do programa, um acadêmico de publicidade, conversava com ele hoje de manhã, ele me relatou um caso, que esses dias estava numa roda de amigos, num barzinho, e aí o propósito de se reunirem foi para conversarem. Mas num determinado momento eles perceberam que todos estavam no celular. E aí alguém, opa, peraí, mas a gente veio aqui para conversar. Isso. Então é importante alguém, né, que está próximo a essa pessoa ou esse grupo de pessoas. O toque, a ajuda. Poder alertar e poder dizer, olha, quem sabe você busca, né? E uma dica interessante, assim, por exemplo, apareceu uma pessoa que usava o mesmo dispositivo para trabalhar e para a sua vida privada. Pessoal. Talvez seja interessante dividir, né? Porque a gente tem que ter um tempo também para repouso, para descanso, isso é fundamental para a nossa saúde mental, né? Então, não dá para a gente manter isso o tempo todo. Os prejuízos são muito severos e a longo prazo pode haver um comprometimento não só sobre o ponto de vista psicológico, mas também até
para a saúde, né, Isso. física dessa pessoa e social, né? Perfeito. E é fato que já tem pesquisas que mostram que as pessoas estão dormindo menos nos últimos anos. Né? Em função Em função da das redes internet, sociais. das redes sociais. Porque assim, na comunicação e na tecnologia, a gente fala o seguinte, que do ano 2000 para cá, a gente está vivendo digamos assim, uma transição de uma época que chamávamos de época do PC, do computador pessoal, para uma era pós-PC, ou seja, uma era onde o computador pessoal, aquele de mesa, veio para o bolso. ele já não é mais o principal equipamento da nossa vida. Hoje, a era pós-PC, nós temos um computadorzinho no bolso, conectado celular, na internet, smartphone. e nós chamamos também um termo, né, que é ubiquidade. Ubiquidade a internet ela é ubíqua, ou seja, ela é acessível hoje em dia de qualquer lugar, em qualquer momento, né? Ou seja, isso acabou impactando muito na forma como nós vivemos, né? Porque antes nós tínhamos que ir até o computador, ligar ele, esperar ele ligar, conectar na internet e acessar. Enquanto eu estava acessando, os meus parentes não podiam acessar porque eu estava usando o computador, né? Ou seja, nós ainda conseguíamos determinar um tempo do dia para isso. Hoje não tem mais um tempo do dia para isso. Ele né? está presente Hoje, em todo momento. qualquer momento. E isso afetou a maneira como a gente vive, né, o dia a dia. E o acesso, assim, a cada momento, isso já facilita, né? Já facilita a própria adesão, o comportamento mais aditivo, que é isso que a gente está falando, do vício, né? Porque o vício exatamente existe quando quando a pessoa não consegue controlar, né? Perfeito. Então, ela vai ter um comportamento, né, que vai se dar de uma forma a pessoa não controla e vai buscar sempre a satisfação, a gratificação. A gente está quase se encaminhando nos minutos finais. Isso que o professor falava aí de quando antigamente só uma pessoa tinha acesso e o resto da família tinha que esperar. Hoje é o contrário, todo mundo está acessando ao mesmo tempo. Isso pode afetar as relações familiares, por exemplo? Sim. As pessoas deixam de conversar. Na verdade, as pessoas, nós temos assim algumas pesquisas que mostram que muitas vezes as pessoas estão lado a lado e estão conversando Pelo pelo smartphone. smartphone. Então, isso altera, sim, né? Porque o face a face, o tipo de relação que se estabelece via face a face é muito diferente do tipo de relação que se estabelece via uma rede social. Então, com certeza, o impacto que isso tem, né, na vida das pessoas, no seu dia a dia, né, de certa forma elas ficam mais isoladas, né, no seu mundinho, né, e eu posso ali, né, não responder, visualizar e não responder, e assim como eu posso ficar visualizando e respondendo e não dando conta, né, das outras questões da minha vida, né. Então acho que é bem importante a gente pensar essas questões e ficar alerta, né, aos prejuízos que podem ocorrer na vida de uma pessoa. Para encerrar, a gente falou, né, de problemas, mas, professora, a gente tem alguns exemplos de aplicativos que são redes sociais e que são bem benéficos. A gente conversava fora do ar aqui, o Waze, que é um aplicativo de trânsito, é alimentado pelos motoristas. Esse é um exemplo do bem, digamos assim. Com certeza, o Waze ele usa o que a gente chama de inteligência coletiva, né? Quando nós reunimos um pouquinho da inteligência de cada um para criar uma grande inteligência, que ela é maior do que a inteligência de uma pessoa só. Isso pode ser muito benéfico para a gente. O Waze é um aplicativo muito interessante, ele pega um pouquinho da inteligência de cada um e ele nos informa, o Waze nos informa, por exemplo, qual rua que está mais lenta, qual rua está mais rápida, onde tem acidente, o porquê, né? Então é muito legal. Então eu digo uma coisa, a internet ela não é boa ou ruim. Eu digo o seguinte, que a internet ela potencializa. Depende da utilização. Exato. Ela é uma ferramenta que potencializa. Tanto se tem algo que era bom, ela deixa mais bom ainda. Se tem algo que é ruim, ela pode deixar mais ruim ainda. Então a gente tem que saber aproveitar o que é bom e nos cuidar com o que é ruim. Porque com a internet as coisas ruins ficam mais ruins ainda. Eu gostaria de ressaltar Claro. isso também. Eu acho que não é uma questão de ser bom ou ser ruim. Eu acho que é o uso que se faz e como o professor Yuri colocou, assim, na verdade, se a pessoa ela já tem algum problema emocional, muitas vezes ela vai usar esse dispositivo Potencializar. como uma forma de superar a sua dificuldade emocional e aí acaba, né? Isso acontece com outras, né? Você pode também identificar, por exemplo, a compulsão, muitas vezes ela vai estar presente com aquele objeto que é acessível ao sujeito, ou seja, que ele tem a possibilidade de ter acesso. Senão,
né, não tem como viabilizar uma questão de combustão. Então, acho que o uso que se faz, muitas vezes, é extremamente benéfico, né? Aproxima pessoas que estão distantes, né? Muitas vezes você consegue ali falar com um parente que talvez você não teria como falar porque ele mora do outro lado do mundo, né? Então, eu costumo sempre dizer isso. Às vezes, eu me lembro da minha época da adolescência, a gente mandava carta, levava um tempão para chegar. Hoje em dia, instantaneamente, você pode falar com alguém que está distante. Então, eu acho que as redes sociais elas são extremamente benéficas se elas tiverem um bom uso, né? Um uso adequado e dentro do limite. Perfeito. A gente tem um minutinho, só gostaria de ouvir bem rapidinho de cada um, uma dica de cada um dos professores para não extrapolar nas redes sociais. Bom, acho que uma dica interessante é você ter, então, se você se você perceber que está buscando demais, que está, né, não está conseguindo controlar essa vontade, esse desejo, tente se distrair, sair com os amigos, né, estudar, ler um livro, buscar, então, formas alternativas. Se você perceber que realmente não está dando, busque ajuda, né? Procure um profissional da área da saúde que vai, com certeza, né, lhe dar orientações e suporte. Existem alguns serviços, né, aqui, enquanto eu preparava, né, para conversar com vocês aqui, eu me lembrei de alguns serviços que existem de atendimento, né, especificamente para pessoas que estão nessa situação. E nós temos, por exemplo, serviços tanto no âmbito gratuito, né, público, quanto também nos serviços institucionais, como também nos consultórios, formas de apoio e de suporte para alguém que esteja vivenciando uma situação como essa. Professor Yuri? Bem rápido, então, só dizer para as pessoas o seguinte, que os seus dados são valiosos, tem muitas empresas que querem esses dados, eles ganham dinheiro em cima desses dados, e eles fazem de tudo, várias armadilhas para pegar esses dados de ti. Então, se cuidar dessas pessoas, não cair nessas armadilhas, tá? Porque esses dados, eles ganham dinheiro em cima deles e tu pode acabar tendo um grande problema no futuro se dados teus pessoais vazarem, né? Então, cuidado com seus dados pessoais. Professores, eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito produtivo, acho que trouxemos informações bem importantes para as pessoas que estão em casa ou então no smartphone nos assistindo agora. Obrigado mais uma vez pela presença. Com certeza a gente teria muito mais assuntos aí para discutir sobre o tema. Quem sabe fica para uma próxima oportunidade, um segundo programa. Para você que está em casa ou no smartphone, muito obrigado pela companhia. Nós voltamos na próxima semana pelo canal 15 da NET ou então no Unifra Online. Um abraço a todos e até mais.